Olá, muito boa noite a todos vocês que estão aí chegando, mais uma vez nos acompanhando aqui no nosso humilde lar. E hoje, como vocês podem perceber, estamos aqui no nosso cantinho, não é? E acompanhados pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Hoje eu gostaria de trazer para vocês um assunto muitíssimo importante, que será útil para todo o ano que nós estamos aí nos aproximando, já estamos muito perto. Hoje é dia 29 de dezembro de 2022. À medida que vocês forem chegando, se eu puder identificá-los, eu então darei uma boa noite para todos vocês, tá certo? Mas como eu estou na companhia da Trindade e somente hoje, então provavelmente não direi o seu nome, embora eu já perceba ali que a Neira já está aí conosco. E se você for chegando e puder dar uma boa noite, dê uma boa noite, porque na medida em que eu puder ver, eu então cumprimentarei vocês, tá bom? Como nós sempre fazemos de praxe, vamos cantar. E eu gostaria de começar na noite de hoje cantando um hino que tem tudo a ver com o nosso assunto. Você está chegando, nós estamos, na verdade, chegando ao final de 2022 e, meus irmãos, depois de muitas lutas, depois de muitas adversidades, depois de muitas tribulações, é claro, a gente também pode computar muitas conquistas. Poderia ser melhor? Sempre pode ser melhor. O ano sempre pode ser melhor. O dia sempre pode ser melhor. E nós temos receitas, não é? A Escritura nos dá receitas perfeitíssimas sobre como tornar a nossa vida menos amarga, mais feliz, mais doce e certos problemas mais toleráveis. Sobre isso eu quero falar hoje, tá bom? Mas nós vamos começar com este hino aí, que eu acho que muitos de vocês devem saber de cor. Boa noite a Luzia, minha sogra, que acabou de entrar. Boa noite também a Elizabeth, a Sofia e ao André, família. Boa noite, sejam todos bem-vindos, tá bom? E o hino que eu quero compartilhar é o hino 71 do Novo Cântico. Eu estou hoje, como na quinta-feira passada, sem aquela assessoria presencial. Então, se você que está do outro lado puder me ajudar, eu ficarei muito grato e assim nós vamos ter uma noite bastante produtiva, viu? Sim, sofrimento te causei, ó Deus. Sim, sofrimento te causei, ó Deus. E ao meu exemplo, fraco tropeçou. E eu não andei nos bons caminhos teus. Perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar. Perdão, Senhor. Sim, negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser. Perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Este hino fala sobre perdão, fala sobre amor, fala sobre a maneira como nós devemos nos tratar como prova do amor de Deus que nos alcançou, né? Então eu gostaria de abordar sobre esse tema hoje, mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Boa noite ao Ronieres, como eu cumprimentei já a sua mãezinha, boa noite aí a
A Neire também já comentei, agora apareceu. Boa noite a dona Maria de Jesus. Seja bem-vinda, dona Maria. E à medida que vocês forem aparecendo para mim ali, eu vou dizendo boa noite para vocês, tá bom? Feche seus olhos aí e eu aqui vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças te rendemos pela noite de hoje. E rogamos que seja uma noite de edificação, de transformação de vidas, que o Senhor fale o nosso coração. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho... Boa noite a dona Zilda, seja muito bem-vinda. Boa noite a irmã da Sidoca. Né? Você fala para mim aí, tá bom? Confirma, vão dando boa noite para mim aí, que aí eu vou podendo falar com vocês. Antes de, medida que os irmãos forem chegando, eu ainda queria cantar um outro cântico com vocês, tá bom? Ele fala sobre o amor também. Ele diz assim: amor, 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 ser cristão é ter amor, ama teu próximo como a ti mesmo, Deus é amor, 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 ser cristão é ter amor, ama teu próximo como a ti mesmo, Deus é amor, Deus é amor. Então é isso, como eu quero falar sobre amor, quero falar sobre perdão, não é? Hoje, então eu cantei esses dois hinos. O primeiro que fala sobre, é uma confissão, uma oração de confissão. Sim, sofrimento te causei, ó Deus. Então vocês já conhecem o resto, cantamos agora nesse momento. E agora, amor. Ser cristão é ter amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo, Deus é amor. Elizabeth, você que está sempre ligada, ou outra pessoa, boa noite ao Noel, boa noite a Sidoca, boa noite aí a Elaine, a Ariane, Sidoca que não responde o meu WhatsApp que eu mandei para combinar sobre amanhã. Na medida do possível, me dá um alô depois da reunião, depois do estudo bíblico, tá bom? E eu não orei por você, Luzia, nem pelo Ronieres, mas nós temos orado. Para quem não sabe, é que a Covid resolveu bater as portas da dona Luzia e do Ronieres. Então os dois estão lá de quarentena, se cuidando e vão ficar aí de molho mais uns 6 dias, né? Se Deus permitir, e logo estarão bem e conosco também, tá? Então quem se lembrar do versículo da semana, ponha para mim, porque eu não sou bom nisto e eu não tenho decorado, viu gente? Como a Márcia não está aqui hoje e as crianças também não, então elas não poderão me ajudar. Se você se lembrar, põe aí, tá bom? Elizabeth, como sempre, mais do que depressa. Tiago 3,13. Muito obrigado, Elizabeth. Vamos lá. Tiago 3,13. O que é que ele nos diz? Abre aí. Tiago, está fácil. Você vai de Apocalipse para trás, porque fica muito fácil, viu? Apocalipse, Judas, terceira, segunda, primeira de João, segunda, primeira de Pedro, Tiago, né? É isso aí. Então, ó, Apocalipse, Judas, terceira, segunda, primeira de João, segunda, primeira de Pedro e Tiago, tá bom? Então, vamos lá. Tiago fica depois de Hebreus, capítulo 3, versículo 13, não é, Elizabeth? Que é o que você acabou de colocar aí. Então, vamos lá. O que é que diz aí? Quem entre vós é sábio e inteligente? Assim, eu esqueci de falar, é a Rosa Onofre que entrou aí, e a Nair e o seu João Costa. Então, boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos, tá bom, gente? Então, vamos lá, ó. Tiago 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Então, vamos tentar falar sem olhar ali.
Quem dentre vós é sábio e entendido? Não, sábio e inteligente. Mostre, mediante condigno proceder às suas obras. Ah, faltou um detalhe. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Tá bom, gente. Eu que já li esse texto tantas vezes, preciso aprender, não é? E gravar e decorar e gravar aqui no coraçãozinho. Obrigado mais uma vez, Elizabeth. Nós vamos agora, eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus lá em Mateus. Nós vamos tratar de um texto que aborda sobre uma parábola conhecida. O ano, meus irmãos, está terminando. Você quer um ano 2024, 2023 melhor do que 2022? Ok? Hoje nós vamos falar sobre um elemento fundamental para nós termos não apenas o ano, mas o nosso dia a dia melhor. Então eu quero que você me acompanhe do início ao fim. Você quer um ano de 2023 melhor do que 2022? Então o assunto de hoje é para você, para mim. O que é que eu posso fazer? O que você pode fazer para que 2023 seja melhor do que este ano que nós estamos terminando? É o último estudo bíblico deste ano, né? Então, nada melhor do que tratar de um assunto tão pertinente como o de hoje, que vai nos ajudar a enfrentar, a nos preparar para um ano novo melhor. Boa noite, a Sueli Mirtes. Seja muito bem-vinda também ao nosso estudo de hoje. Boa noite a Wanda, ao Paulo. E eu acabei de convidar a todos para abrirem a Bíblia em Mateus, no capítulo 18. E nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 23. Olha, gente, não me deixe falando sozinho, não. Por favor. Então você coloque aí o seu comentário, coloque a sua pergunta se houver. Se eu puder, eu vou responder. Se não, aí eu mando para os universitários, etc e tal. Brincadeiras à parte, se eu não puder, fico devendo e na próxima oportunidade respondo, tá? Mas põe aí sua participação. O assunto de hoje é um assunto importante, é um assunto difícil para muita gente, mas é fundamental para que a minha vida e a sua vida sejam melhores. Abra lá, Mateus 18, de 21 a 23. Pelos versículos você vai entender tudinho aí, né? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhes Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Todos vocês conhecem esse texto, né? Todo mundo conhece. Pedro pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar? Até 7? Jesus diz: eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, abre o nosso entendimento e coração, fala a nossa vida, edifica-nos, ó Deus, e transforma-nos para a honra e a glória do teu santo nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica comigo até o final, porque o assunto é fundamental para você que atravessou o ano com certa dificuldade com relação a certas pessoas, sofreu por causa delas. Está terminando o ano de relacionamentos interrompidos. Gente que não fala com gente, é complicado. Animal não falar com a gente, tudo bem, mas gente não falar com gente é difícil, né? E as pessoas têm aí os seus motivos. Gente que não consegue se relacionar dentro da mesma casa, sorrir juntos, bater papo, conversar, trocar ideias, encorajar. Olha, o assunto tem tudo a ver, né? Então, hoje eu quero tratar sobre a importância de perdoar todos, preto, branco, amarelo, né? Brasileiro, japonês, australiano, americano, tudo e todos, né? Gente boa, gente de índole questionável, perdoar todos
e tudo o que fazem e sempre. 3 coisinhas, mas o tema, Elizabeth, você que está com o dedinho bem ágil aí, coloca para mim assim, olha, o tema central de hoje é perdoados e perdoadores, viu? Então esse é o tema central do nosso estudo de hoje, perdoados e perdoadores. Não esquece, para quem está chegando agora como o Pedro, a Luciana, espero que Edgar também esteja por aí, Lucas, olha, anota lá, Mateus 18, de 21 a 23, tá bom? Então, ó, perdoados e perdoadores. Luciana, se for boa também, escrever aí, põe para mim, a Elizabeth já foi lá. Elizabeth, vou falar um negócio, hein? Ela é rápida no gatilho. Então, agora eu quero ver, Elizabeth, o primeiro ponto é, o cristão é perdoador. Entendeu? Coloca aí, ó. O cristão é perdoador. Então, como é que o nosso assunto começa aqui? Ele começa com essa pergunta que Pedro fez a Jesus. Não é? Pergunta interessante para quem acha que perdoar é uma tarefa extremamente difícil, para quem não tem facilidade de lidar com este assunto. Pedro vira para Jesus e pergunta: até quantas vezes o irmão vai pecar contra mim que eu o perdoe? Até 7? Bom, a pergunta de Pedro parece ter uma relação, é isso aí, obrigado Elizabeth. Pergunta de Pedro parece ter uma relação direta com o que está lá no versículo 15, onde Jesus começa dizendo assim, se o teu irmão, ou se teu irmão pecar contra ti, aí na sequência Jesus manda ir até ele, conversar com ele, o que a maioria não faz. Jesus manda ir conversar com ele, tentar resolver o problema lá. Se não conseguir, bom, se conseguir, Jesus diz, resolveu o problema, então você ganhou o seu irmão. Maravilha. Se aí a Sofia que tá no teclado, tudo bem, não tem problema não. Obrigado a Sofia, que está atenta, nos acompanhando. Então, vamos voltar lá de novo, né? Então, o cristão, todo cristão, meus irmãos, eu estou dizendo, é perdoador. Se você é um cristão e você tem dificuldade só de pensar no nome de alguém, porque traz um mal-estar, você não consegue nem falar o nome da pessoa, aí é complicado. É complicado. Porque o cristão tem como qualidade natural do cristão, não natural do ser humano, qualidade natural, ser um perdoador. Então, quando Jesus vai lá e fala para Pedro, ó, se teu irmão, fala para os discípulos, teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele só, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, se não, leva 1 ou 2 testemunhas, conversa, se ouvir, ganhaste, se não, diz-o à igreja. Se não, aí Jesus vai dizer, considera-o como gentio e publicano. Quer dizer, então essa pessoa não se converteu nunca, não se arrepende e ela insiste em permanecer numa vida de pecado. Depois de falar sobre isto, aí Pedro faz essa pergunta para Jesus, Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoá-lo? Até 7? Pedro pode até parecer, você há de concordar comigo, piedoso ao perguntar uma coisa assim, não é? Bom, porque afinal de contas, perdoar uma pessoa 7 vezes, e dependendo do tipo de pecado que ela cometeu, nós vamos até nos considerar assim, orgulhosos de nós mesmos. Falar, poxa, eu estou aprendendo a perdoar. Imagina, fulano já fez isso comigo, já falou aquilo para mim, já fez aquilo outro, já falou tal coisa, já fez aquilo lá, faltam só 2 oportunidades. Então já falou de novo, já fez assim, acabou, 7 vezes. Pedro, na cabeça de Pedro. Mas Jesus mostrou, meus irmãos, aqui, na resposta, que o perdão deve ser praticado sempre. A resposta de Jesus é, eu não te digo só 7, mas eu te digo que até 70 vezes 7. Então, aqui é uma equação que envolve números perfeitos na Bíblia, não é? Como o número 7 e o número 10. Jesus multiplica até 70 vezes 7.
Então, é 7 vezes 10, né? E vezes 7. Então, olha, são dois números que representam a perfeição na Bíblia. O que Jesus está mostrando para Pedro? Perdoar sempre. Perdoar a vida toda. E outra coisa que Jesus está ensinando, é claro, tem muitas coisas que nós vamos ver aqui por causa da parábola que ele conta logo a seguir. O perdão não pode ser medido. Não. Jesus diz a Pedro que não há um limite para parar de perdoar. Ó, você já perdoou disso, você já perdoou daquilo, já perdoou. Agora chega, né? Agora chega. Fulano tem que se tocar. Não dá para continuar fazendo essas coisas e você ter que perdoar todo dia. Meus irmãos, por incrível que pareça, o que Jesus está dizendo não coloca na pessoa que pecou a razão de perdoar. Se ele se arrepender, você perdoa. Se ele pedir perdão, você perdoa. Se por acaso houver um reconhecimento, humildade, você perdoa. Não, não. Jesus está tratando de algo que vai muito além do ato. Perdoar é muito mais, digo aqui, do que uma atitude aqui e outra ali. É um estado de alma. Grave isto aí, gente. Perdoar é uma condição da própria alma, não é uma atitude isolada. Quantas vezes você já perdoou alguém ou alguns? Nunca entenda que isso foi muito. Que tipo de pecados você já perdoou? Nunca pense que foi demais. Por isso Jesus vai contar a parábola, porque ela vai ensinar como é que nós medimos uma série de coisas relacionadas ao perdão. Mas nesse momento, a ênfase, como eu disse, tem a ver com a natureza do cristão. Ele é perdoador. O cristão precisa ser perdoador. Ele deve ser. Eu estou indo muito além do ato de perdoar. Só perdoa quem é perdoador. Não é verdade? Então, está na natureza, é o que Jesus responde para Pedro. Então, ele é um perdoador que perdoa sempre, não perdoa 7 vezes. Não perdoa uma e dá uma segunda chance para a pessoa e depois espera para ver se ela vai procurar, se ela vai mudar de comportamento e etc. Não. O cristão perdoa sempre porque isto está na sua natureza. Não importa o mal que lhe fizeram, não importa quantas vezes tenham feito ou estejam fazendo, não importa. Está na natureza do cristão não ser vingativo, está na natureza do cristão não ser odioso, está na natureza do cristão ser amável, ser misericordioso, ser bondoso, ser perdoador. Repito, é uma questão de natureza. Então, se alguém diz, Deus mudou a minha vida, então este alguém terá uma natureza perdoadora. Então não vai ser 7 vezes, não. Ele vai perdoar até o último dia da sua vida. Ah, mas fulano não quer falar comigo, fulano me bloqueou no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, eu mando mensagem, não responde, eu tento ligar, não atende. Você perdoou? Seu coração perdoou? Você é um cristão realmente? Então, independente de quem quer que seja e do que quer que tenha feito contra você, o seu coração é naturalmente perdoador. Isso deve ficar muito claro porque é a resposta de Jesus a Pedro. Eu não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Ok. Para ilustrar essa situação, Jesus começa contando a parábola do chamado credor incompassivo. E aí é o segundo tópico da nossa reflexão de hoje, viu, Elizabeth? Então, o primeiro é
o cristão é perdoador. Agora que o Macedo chegou também, boa noite. Pode ajudar também, ó. Então, o primeiro é o cristão é perdoador. Sofia está anotando lá, né? O nosso tema é perdoado, e eu coloquei lá em cima, lá atrás, o tema principal, né? Que é perdoados e perdoadores. E o primeiro tópico é o cristão é perdoador. Agora vai o segundo aí para você anotar e não esquecer. O imenso perdão de Deus. Pode colocar também assim, a imensidão do poder de Deus. Certo? O que é que Jesus vai falar? Então anota aí o segundo ponto, hein? O imenso perdão de Deus. Jesus disse que um determinado rei fez uma reunião de prestação de contas com os oficiais do reino. Claro que na parábola este rei está representando o próprio Deus. E aquele oficial, o homem, o ser humano. Então, vamos lá. Este rei reuniu seus oficiais para que eles prestassem contas. Na parábola, é só observar os versículos subsequentes, eu não vou ficar pegando a Bíblia aqui, porque senão, de algum modo, interrompe, né, e atrapalha. Mas vocês podem acompanhar aí. Atrapalha o seguinte, eu tenho que pegar aqui a Bíblia, tenho que olhar, tenho que voltar para lá, e aí atrapalha um pouco termos práticos. A Bíblia nunca atrapalha, é óbvio, né? Vocês podem observar aí nos versículos, a partir do versículo 22. E aí quando Jesus começa, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolve ajustar contas com os seus servos. Então, o rei na parábola está simbolizando a própria pessoa de Deus. No meio desses oficiais, um se destaca. Se destaca porque ele estava devendo 10.000 talentos ao rei. Vamos tentar raciocinar um pouquinho aqui com esses números aí. Um talento, naquela ocasião, representava 6.000 denários. Grava isso, porque lá na frente você já conhece a história e sabe o que esse rapazinho aí vai fazer. Estou falando rapazinho, mas não sei a idade. A parábola, Jesus não fala na parábola. Então, um talento representava 6.000 denários. Agora multiplica isso por 10.000. Então, para facilitar o nosso entendimento do tamanho da dívida que esse oficial tinha com o rei, um trabalhador comum, um trabalhador rural, recebia aí 1 denário por dia. Logo, se ele trabalhasse 6 dias, 6 denários. Se trabalhasse 7 denários. Não trabalhava 7 porque o judeu sempre guardava o dia de sábado. Então, 6 dias, 6 denários. Multiplica por 4, 24. 6, 6, 12, 12, 12, 24. Se ele trabalhar 24 dias no mês, não é? Se trabalhar 26, se trabalhasse 26, receberia 26 denários. Pouco, não é? Mas esse é o salário. Num ano, considerando um salário de 26 denários por mês, ele receberia 312 denários. Presta atenção nisto. A dívida que esse oficial tinha com o seu senhor, para ser paga, ele precisaria nada menos do que uns 200.000 anos para pagar. Considerando tudo isso que eu falei, um talento representava na época 1.000 denários. O salário de um trabalhador por dia era de 1 denário, não era um talento, 1 denário. Por mês dava em torno de 26 denários. Então, para este homem chegar a pagar 10.000 talentos ao rei, que representava Deus, ele precisaria trabalhar pelo menos 200.000 anos. Não é 200 anos, não. 200.000 anos. Ou seja, impossível. Nem a nossa história, se for considerada pelo tempo que a Bíblia narra, nossa história não tem. Nossa história está na casa dos 7.000 anos, mas se for seguir a teoria da evolução, então tem milhões de anos, etc. E tal. Então eu respeito qualquer opinião, desde que não se exclua o criacionismo, né? E aí não tem a ver com evolucionismo criacionista também não, hein, gente? Não tem.
A observação que estou fazendo aqui tem mais a ver com aquele negócio. Ah, e existiu dinossauro, e não houve dinossauro. Não importa. O que eu quero destacar é que Deus do nada criou tudo. Se nós formos considerar a existência da humanidade pelo tempo que a Bíblia narra, então a nossa história está na casa dos 7.000 anos, 7.000 alguma coisa. Imaginem, nós estamos tratando aqui de uma dívida que para ser paga precisava de 200.000 anos de trabalho. Então é impossível de ser pago, disse e repito. Estes números, meus irmãos, servem para quê? Para ilustrar o que está aí no segundo ponto. O tamanho, a dimensão astronômica da dívida que aquele homem tinha com o rei. Que, a propósito, é a dívida que todo ser humano tem com Deus. É impagável. Ninguém é capaz de pagar. Como ele não tinha qualquer condição de pagar, e diante daquela decisão que o rei tomou de vendê-lo, assim como toda a sua família, porque era legal. Não é quando alguém... Legal no sentido que era lei, estava na lei. Se alguém tinha uma dívida e não podia pagar, então essa dívida era muito grande, se alguém podia ser vendido como escravo, sua família também, e aí, desta forma, pagaria a dívida que ele não podia. É claro que, neste caso, 10.000 talentos, mesmo que essa decisão tenha sido tomada, meus irmãos, isso não serviria para pagar uma pequeniníssima parcela deste valor total, que era de 10.000 talentos. Então, quando o oficial percebeu a gravidade do problema, ele já sabia do tamanho da sua dívida. Como ele adquiriu, não importa, não é o caso aqui. Ele pode ter defraudado seu patrão, o rei, ele pode ter acumulado bens reais e armazenado ou gasto tudo de uma maneira desequilibrada. Não é o caso. Não muda a lição ou as lições que Cristo quer transmitir. Ele tinha uma dívida impagável. Esse é o ponto. Então, quando ele vê a dimensão da dívida, quando ele enxerga a punição, então, tomado de pavor grave, o que eu vou dizer agora também, ele se prostra aos pés do rei, implorando o quê? Perdão? Não. Ele implora por uma oportunidade para pagar toda a dívida. Que tolo! Que homem tolo! Ele não sabia que era uma dívida impagável. Como então ele vai virar para o rei e falar assim: por favor, usa de misericórdia comigo, eu te imploro, eu vou pagar tudo, toda a dívida eu vou pagar. Imagina, gente. Aí o rei, olhando para essa situação, vendo o estado deste oficial, sua incapacidade, falta de condições de pagar aquela dívida astronômica, o que é que ele fez? Se compadeceu dele. Está tudo aí, meus irmãos, nos versículos que eu não li, que vocês podem, de Bíblia aberta, acompanhar a partir, como eu disse, do versículo 23. Né? Então, o rei olha para ele e, compadecido, decide perdoar esta dívida astronômica. Por que Jesus disse isto? Eu já coloquei, mas vou repetir aqui. Jesus disse para ilustrar o caráter imenso do perdão de Deus. Se a dívida é astronômica e ela é perdoada, então o perdão de Deus segue a mesma proporção da dívida. O perdão de Deus é imenso, que é o ponto que nós estamos abordando aqui. Então, não se esqueçam. Primeiro, Jesus ensina que o cristão é perdoador, quando ele diz: eu não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Agora nós vemos que o perdão de Deus é imenso, porque a dívida era grande demais, era impagável, mas o rei decide complacentemente, misericordiosamente perdoar a dívida daquele homem. Que é o que Deus fez comigo,
É o que Deus fez com você, é o que Deus fez com o pecador ao decidir ele próprio, na pessoa de Jesus, pagar uma dívida que nenhum de nós podia. Nenhum de nós. Apesar de que há muita gente hoje de outros segmentos religiosos querendo pagar as suas dívidas com Deus com as suas obras. Impossível. Impossível. Ninguém é capaz de pagar a sua dívida com Deus. Ela é simplesmente impagável. E isso mostra que o amor de Deus e o perdão de Deus são imensuráveis, não se podem medir. Então, tudo bem, ninguém vai ter dificuldades aqui para reconhecer que Deus é bom demais. Ninguém terá dificuldades aqui para entender que o perdão de Deus me alcançou você. Que se Deus não nos perdoasse, o que seria de nós? O problema está neste último ponto que eu vou abordar aqui com vocês. Para trazer a lição para Pedro, e os demais discípulos, Jesus não parou com a parábola por aí, não. Jesus prossegue mostrando o comportamento que aquele homem teve e as consequências da atitude que ele tomou. Então, Elizabeth, Sofia, terceiro ponto, a falta de perdão. É claro que eu colocaria aqui as suas consequências, porque é sobre isso que eu pretendo falar. Mas basta que coloquemos aí. Terceiro ponto, falta de perdão. Então, o primeiro é, o cristão é perdoador. Então, segundo ponto, a imensidão do poder, do perdão de Deus. E o terceiro, a falta de perdão. Lembrando que o nosso tema principal, que foi posto lá atrás, é perdoados e perdoadores. Então, nós fomos perdoados e Deus nos fez também perdoadores. Entretanto, há muita gente que se considera cristã, perdoada, mas enfrenta uma certa dificuldade com este assunto. Como eu vou perdoar? Imagina, o que fulano fez contra mim é imperdoável. O que fulano disse para mim não se perdoa. O mundo fala essas coisas. O mundo clama por uma justiça que tem muito mais a ver com vingança. E aí, é claro, as injustiças vão se aglomerando, vão se acumulando e vão acontecendo porque esse é o mundo. Mas o cristão não. O cristão entende que a parte que lhe compete diante dos pecados, dos crimes, das maldades, das difamações, das calúnias e tudo mais que as pessoas fazem contra ele, sua parte é perdoar. Entretanto, há muita gente que diz, eu creio em Jesus. Deus me perdoou. Mas acaba caindo neste mesmo problema, que é a falta de perdão. E eu disse lá no início, você viveu 2022 e achou que foi um ano meio complicado e uma das razões foi esta? Tem gente que não está falando com você, parente, familiar, gente da igreja, tem gente assim? Para quem se torna mais difícil? Para quem não perdoa? Para quem não se arrepende? Para quem perdoa, mesmo que o outro não se arrependa e peça perdão? Para quem as coisas se tornam menos sofríveis? Para quem a vida se torna menos amarga? Quem é que vive mais saudável espiritual e fisicamente? Porque quando alguém não perdoa, consequências vêm para o próprio corpo, mente, sentimentos, emoções abaladas, físico adoece e não se percebe a falta de perdão está causando problemas que as pessoas não são capazes de enumerar. Não são. Então vamos lá a este terceiro ponto.
Como a história já é conhecida, quando aquele oficial saiu da presença do rei, aliviado, diga-se de passagem, porque ele saiu de lá pensando, graças a Deus, eu fui perdoado, né? Aí no caminho ele encontrou um homem, seu conservo, que lhe devia 100 denários. Eu disse que um talento representa 6.000 denários. Ele encontrou um homem que devia 100 denários. Então, lembre-se que essa dívida na época poderia representar um salário de 4 meses. Os 100 denários, salário de 4 meses de trabalho. Quer dizer o quê? Que em pouco tempo aquele cidadão podia pagar o oficial. Concorda comigo? 100 denários. Trabalhava 4 meses, pronto. 26 denários por mês, daria um pouco mais, sobraria até um troquinho para comprar um sorvetinho, né, e tal. Não tinha sorvete naquela época, não é? O contrário disso, como foi dito, então, se ele encontra alguém que lhe deve apenas 100 denários, por outro lado, a dívida que lhe foi perdoada de 10.000 talentos nunca poderia ser paga em menos, como eu disse, de 200.000 anos. 200.000 anos. Então, o seu colega, o seu conservo, poderia pagar em 4 meses. Mas ele nunca poderia pagar o rei. E apesar de, preste muita atenção nisso aí, apesar de ele se sentir aliviado pelo perdão que ele recebeu do rei, agora o que ele faz? Ele agarra o seu conservo pelo pescoço e começa a esganar esse homem. E exige que ele lhe pague os 100 denários. A coisa foi tão séria que o texto bíblico, dê uma olhada aí, diz que o devedor caiu aos pés daquele homem. Olha, ele não se prostrou. Ele não se prostrou. Ele caiu. Aquele homem estava sendo esganado. Ele caiu aos pés do oficial. Noel está dizendo aí, o texto nos deixa claro que o cristão deve ser misericordioso com o próximo. Exatamente, porque está na natureza do cristão. Agora, quando ele não faz isso, quando ele não é misericordioso, vamos ver o que acontece aqui pelo próprio texto. Vamos ver lá, não é? Então, este homem, esse oficial, agarrou pelo pescoço, grudou nele e obrigou a pagar míseros 100 denários. Aquele homem, sendo sufocado, esganado, caiu aos pés do oficial e implorou por uma oportunidade para pagar a dívida. Ele sim podia pagar a dívida de 100 denários. Isto era perfeitamente possível. E, diga-se de passagem, ele diz, eu te pagarei toda a dívida. Não colocou esse peso todo aí, porque era uma coisa irrisória. O salário era baixo, 4 meses de trabalho serviria para pagar, apesar do salário baixo, porque a dívida era pequena. Meus irmãos, essa atitude aí do oficial, vocês vão de concordar comigo, deveriam levar esse oficial a se lembrar de como ele lá atrás implorou para que o rei lhe desse uma chance. Ele que não podia pagar. Ele não foi esganado, ele não caiu aos pés do rei, ele se prostrou aos pés do rei e implorou e ainda fez uma promessa que ele era incapaz de cumprir, dizendo, eu pagarei tudo. Imagina, por quanto tempo? 200.000 anos? Não! Ele poderia agora, diante dessa situação, a oportunidade que ele teve, ele deveria aproveitar a oportunidade para praticar aquele mesmo perdão que o rei estendeu a ele. Mas este homem, sem misericórdia, sem se preocupar com a insignificância da dívida, aquele oficial mandou colocar o seu conservo na prisão, onde, fazendo trabalhos forçados, ele sanaria toda a sua pendência com o oficial.
A dívida era tão pequena, meus irmãos, que o oficial sequer podia vender o seu conservo como escravo, porque não era dinheiro suficiente para poder chegar a este nível. Diferente do próprio oficial, quando o rei disse assim, ó, peguem e vendam-no com a sua família para pagar toda a dívida. Então essa insanidade do oficial aqui, em relação ao seu conservo, não demorou para chegar aos ouvidos do rei. E o resultado nós já sabemos, né? Diz aí o Noel, coração duro, pastor. Coração duro. O homem tinha tudo para lembrar. O rei me perdoou. Eu implorei, disse que ia pagar uma coisa que eu não posso pagar. Qual é o crente que vira para Deus e fala assim, Senhor, pode deixar, Jesus precisa morrer? Não, porque eu vou pagar a minha dívida. Com quem é que fala um absurdo desse? Mas ele falou. Disse para o rei assim, eu pagarei tudo. Agora, ele está diante de alguém que de fato podia pagar. Esse alguém implora pelo perdão e ele não se lembra. Não há sensibilidade. Há um coração duro, como o Noel acabou de colocar aí. Há aquele espírito seletivo, né? Ah, Deus me perdoa, todo dia eu peço perdão e eu sei que Deus me perdoa porque Deus é bom, etc e tal. Aí, quando alguém faz e comete algum ato contra mim, opa, aí é diferente. Eu não vou perdoar. Não, fulano nem se arrependeu, fulano não quer falar comigo, fulano virou as costas, etc. Olha, se não quer falar, deixa ele em paz. Mas assegure-se que no seu coração você não sofre por ressentimento, por mágoa. Não. Lembre que no seu coração você perdoou. Quando aquele oficial não perdoou o seu conservo, então não demorou muito e aquela situação chegou aos ouvidos do rei. O resultado nós já sabemos, está aí no texto. O rei fez com que ele fosse trazido novamente à sua presença. Então tragam de novo aquele homem aqui. Quando ele chegou, o rei disse, servo perverso, eu não te perdoei toda aquela dívida quando você me implorou. Sabe, lá no texto original, a ordem das palavras é outra. Diz assim, servo perverso, toda aquela dívida eu te perdoei. Então, isto foi posto no original desta forma para realçar o tamanho da dívida, o tamanho da generosidade do rei e a monstruosidade do coração daquele oficial. O rei disse, eu te perdoei. Não era sua obrigação fazer a mesma coisa? Foram as palavras do rei. E há aqui pelo menos duas coisas que aquele homem deveria considerar. Primeiro, uma vez que ele foi perdoado, então ele deveria ter um coração agradecido e misericordioso. Concordam comigo? Ele foi perdoado. Ele deveria ser uma pessoa de coração bom, sensível, bom nesse sentido, não? Coração sensível, não duro como Noel colocou aí, coração sensível e grato. Tem muita gente dura que confessa Jesus, que crê em Jesus. Tem muita gente de coração muito duro, que profere palavras duras, palavras que são como uma espada que atravessam a alma. Não há misericórdia. Não há uma inclinação para o perdão. Há uma inclinação para medir o tamanho do pecado. Não. O que determinada pessoa fez foi grave demais. O que ela disse foi terrível. E então, algumas pessoas se escudam no tamanho que elas dão e a dimensão que dão ao pecado que as pessoas cometeram contra ela, mas não têm a sensibilidade para lembrar da dimensão do pecado que nós cometemos contra Deus. Então, o primeiro ponto que ele deveria aprender aqui, depois de ter sido perdoado pelo rei, é que ele precisava de um coração agradecido e misericordioso
um coração agradecido a Deus e um coração misericordioso em relação ao próximo. Outra coisa que ele podia ter aprendido aqui era usar o perdão que o rei lhe concedeu como um modelo para tratar os seus semelhantes. Simples assim. Meus irmãos, não havia agora outra coisa a ser feita a não ser agir coerentemente com a natureza do coração daquele homem. Eu vou ter que mexer aqui só para atualizar as informações. Desculpe aí. O Reginei Macedo colocou aqui: muito do evangelho pregado hoje, infelizmente, é só do Deus bom. Esquecem da justiça de Deus. É verdade. Então, Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Entretanto, se eu de boca digo eu fui perdoado, mas eu tenho coração duro, não sei agradecer a Deus. E agradecer a Deus não é apenas dizer obrigado. Agradecer a Deus é viver para servir a Deus de muitas maneiras, produzindo frutos, e um deles é o perdão. Não importa o que tenha acontecido, é perdoar. Pedro está dizendo aqui a toda a igreja, e ao pastor Marcos, sua família também, que vocês tenham um ótimo ano. Obrigado, Pedro, para você também, um ótimo ano. Que Deus abençoe muito sua vida também, da sua família, viu? Então vejam só. Agora, muita gente diz assim: Deus me perdoou. Mas, quando o assunto é perdoar o outro, aí não, depende do que ele fez. Não é o que Jesus está ensinando. Jesus está mostrando na parábola que, por pior que tenha sido o pecado que alguém cometeu contra mim, não passam de 100 denários. Vocês observam isto? Fulano matou, 100 denários. Fulano roubou, 100 denários. Fulano adulterou, 100 denários. Fulano, sei lá, o que mais que eu posso colocar aqui, né? Tanto pecado, falou, palavrão, 100 denários. Fulano, sei lá, foi desleal, 100 denários. Fulano, 100 denários. Qualquer pecado que nós cometamos uns contra os outros não vão ser descritos de outra maneira. Estão na parábola descritos como sendo 100 denários. Ao passo que o meu pecado contra Deus é impagável. Eu não tenho condições de pagar. Cristo veio por causa disto. Morreu na cruz para poder pagar os 10.000 talentos que nós devíamos ao nosso Deus. Então agora, como este homem foi duro, inflexível, insensível, não havia outra coisa a ser feita a não ser agir coerentemente com a natureza do seu coração. Então o que o rei fez? O rei o entregou aos carrascos para sofrer uma prisão de intermináveis açoites. Então, o que o Macedo disse aí, não é? Deus é amor. Que maravilha é saber que nós somos perdoados por Deus e mostrar isto quando nós perdoamos os outros. É difícil. Eu não disse em nenhum momento que é muito fácil. Fui destratado. Fizeram um mal muito grande contra mim. E agora, o que eu faço? Eu ligo, vou até a casa, mando uma mensagem. O que eu faço? Não sei, vai depender da maturidade de cada um. Eu começaria tentando mandar uma mensagem. Bloqueou? Eu tentaria dar um telefonema. Não atendeu? Aí, dependendo da maturidade, vai até lá. Surpreende aquele que te ofendeu. Surpreende. Não para afrontar, mas para mostrar que você, com uma atitude, você está mostrando que perdoa. E se ele não abrir a porta? É outra história. Eu estou falando do que nós devemos fazer. O que o outro vai fazer, aí não depende de nós. Está nas mãos do Senhor. Não é? Então, se nós não perdoamos, é preciso estar atento, porque perdoar é um santo remédio.
Mas não perdoar é uma demonstração de que nós estamos sofrendo na alma. E aí, quando o rei dá este veredito aqui, os verdugos, quem eram os verdugos, né? Os verdugos eram designados em tribunais para açoitar, torturarem prisioneiros que haviam cometido crimes hediondos. E aí Cristo usa este exemplo para mostrar que a pena para aquele que não sabia ser perdoador, misericordioso com o seu próximo, não era coisa fácil, não. Então, por um lado, perdoar 10 mil talentos é uma atitude muito nobre. Ser perdoado de uma dívida tão alta é uma coisa extraordinária. Perdoar o próximo, às vezes pode parecer um desafio, mas quanto mais a gente cresce e amadurece, esta dificuldade vai diminuindo. Não há lugar no coração do cristão para mágoa, para ressentimento, para rancor. Não existe. Não existe. Ele é perdoador. Então, por quanto tempo agora duraria a condenação deste oficial que não pôde perdoar 100 denários? O texto diz, até que ele pague toda a dívida. Como? A dívida era impagável. Então, ele nunca iria conseguir pagar. Significa que ele ficaria na prisão por toda a vida. E aí Noel diz lá, o perdão nos liberta de muito sofrimento. Claro, é isso mesmo. Inclusive de doenças, viu, Noel? De enfermidades. Nós, falando de mim, falando de muita gente que acaba sofrendo tantas enfermidades e não sabe que a causa está lá no coração. Lá no coração. Tem a ver com o psicológico, tem a ver com o estado de espírito, tem a ver com a falta de perdão, na maioria dos casos. Maioria não, vamos dizer, muitos casos. Elizabeth diz que o perdoar é um bom remédio e não perdoar deve ser um ótimo veneno. Ô Elizabeth, ótimo veneno não, né? Porque veneno não é bom. eu entendi o que você ia dizer. Perdoar é um excelente remédio. Não perdoar é um terrível veneno. É um terrível veneno. Então, olha, a lição que Jesus procura passar, vejam lá, começou numa pergunta muito simples de Pedro, até quantas vezes eu devo perdoar? Meu irmão pecou, quantas vezes? Até 7. Jesus vai até, cava bem profundo, abre, descortina tudo, ilumina, lança um facho de luz sobre os discípulos para mostrar que aquilo que Pedro falou estava muito longe de representar o propósito de Deus para aqueles que ele transformou. Então a lição foi muito bem compreendida e foi reforçada pelas palavras de Jesus ditas lá no versículo 35, quando ele diz assim também, meu Pai Celestial fará a vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Jesus está dizendo. Ele acabou de falar do homem que foi entregue aos carrascos para ser torturado para o resto da vida. Eu estou rindo aqui porque eu falei, Elizabeth, ótimo venenar, ela vai, foi o André, a culpa é do André. Tá bom. A Eva também fez isso, né? Não, Adão falou, foi a mulher que tu me deste, e a Eva foi a serpente que tu criaste aí. Tá, Elizabeth colocando a culpa no André, coitado. Mas se foi o André, tudo bem, André. Não existe veneno ótimo. Veneno é terrível. Viu? Mas eu entendi, gente. Eu entendi, fiquem tranquilos. E acho que todo mundo entendeu. Olha só. Quando Jesus fala da pena que aquele carrasco ia receber, ele continua dizendo, assim também meu Pai Celestial fará a vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. E, meus irmãos, o relógio voou. Eu nem vi o tempo passar. Mas estou caminhando para a conclusão aqui, tá bom? Então a principal lição qual é?
o pecador perdoado é um perdoador, que é o primeiro ponto do nosso estudo de hoje. Outra coisa que nós precisamos atentar é que todas as culpas que foram cometidas contra ele deveriam ser igualmente perdoadas. Culpas cometidas por quem? Por quem quer que seja. Porque todos são pecadores. E quando? Em qualquer época da vida. E há outras lições, muitas aqui, né, que nós todos sabemos, todos nós somos pecadores diante de Deus. Nenhum de nós é capaz suficiente de pagar as próprias dívidas, já falei durante o estudo. Esta dívida, embora não possa ser paga por mim, ela tem que ser paga. E aí entra Deus na pessoa de Jesus, o Filho, né? E aí paga a dívida. E ela foi paga pelo sacrifício de Cristo, que é extensivo a todos os que creem nele. Então, eu creio em Jesus Cristo, confesso o meu pecado, estou arrependido sinceramente. Ele está pronto para me perdoar. Meus irmãos, os homens só podem ter certeza, gravem isso aí na conclusão, já estou na conclusão, os homens só podem ter certeza de que as suas dívidas estão canceladas se eles também souberem perdoar as dívidas daqueles que estão endividados em relação a eles próprios. Isto é, só podem experimentar a certeza do perdão aqueles que estiverem dispostos a perdoar os pecados que as pessoas cometerem contra eles. Vou abrir um parênteses aqui para ver o que a Elizabeth está escrevendo aqui. Por causa da Eva, toda mulher leva a culpa. É verdade. Que bom que você perdoa, não é? Tem que ter um coração perdoador. Estou concluindo, Elizabeth. Vamos concluir juntos aqui, ó. Todos os que creem que foram perdoados nunca deveriam ver dificuldades no perdão que devem aos outros. Nunca. Vou repetir. Todos os que foram perdoados por Deus jamais deveriam ver dificuldades no ato de perdoar o seu semelhante. E aí a pessoa que não perdoa, meus irmãos, infelizmente, está destinada à condenação eterna. Agora eu pergunto, quem vai dar o primeiro passo? Você tem pendência com alguém? Tem alguém que te ofendeu? Tem alguém que está terminando o ano sem falar com você? Vai entrar o ano novo sem falar com você? Você está sem falar com alguém e vai entrar o ano assim também? Seu coração está muito triste porque você se sente isolado e sozinho, né? Pessoas que você amou tanto e andou com você por tanto tempo, em muitas situações agora estão tão longe. Você vai terminar o ano nessa angústia? Perdoa. Perdoa. Mas é o que o cristão faz. Está na sua natureza. É isso aí, Elizabeth. Todos os que creem que foram perdoados jamais deveriam ver dificuldades em perdoar o seu semelhante. Então, meus irmãos, depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós tomar atitude. Não espera não. Não espera não. O Macedo diz aqui que não há critério para o tamanho do pecado diante de Deus. Não há mesmo não. Assim também nós temos que ser com o próximo. Exato. Deus nos perdoou quando nós nem queríamos o perdão. Nós não queríamos buscar Deus. Aí então a gente condiciona o perdão ao ato de alguém vir nos procurar. Faz isso não. Porque nós não fizemos isso com Deus. Ele é que veio até nós. Então não espere que o que cometeu um pecado contra você venha se humilhar, pedir perdão. Não espera não. Faz como Deus fez comigo, com você. Tome a atitude. Perdoa. Deus há de ter misericórdia e nos fortalecer, meus irmãos, e nos ajudar a dar o primeiro passo. Que Deus nos abençoe. Se o ano de 2022 teve este entrave na vida de tanta gente, eu creio que teve mesmo, não permita que o ano que está aí batendo as portas traga tudo de novo. Não permita, não.
Vai atrás. Se te acolherem, amém. Se não te acolherem, pelo menos assegure-se que o seu coração é um coração perdoador e você tomou todas as atitudes que poderia tomar para poder se reconciliar com o próximo, com o seu irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Vamos fazer uma última oração e vamos pedir a Deus, porque quando nós tratamos dos frutos do Espírito, nós não estamos falando de coisa que é comum, que é fácil, que é simples, que é natural. Nós estamos falando de coisas que são resultado da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, vamos fazer esta oração. Senhor nosso Deus, tem sido difícil para muita gente a atitude de perdoar. Muitos que confessam o teu nome ainda não acordaram para a realidade de que precisam ter um coração misericordioso e perdoador. E por pior que seja o mal que alguém nos tenha feito, nunca poderá ser semelhante à dívida, imensa dívida que nós tínhamos com o Senhor. E que foi perdoada, porque foi paga por Jesus, porque nenhum de nós poderia pagar. Agora, Senhor, tanta gente sofre lá no coração, na mente, no corpo, por guardar lembranças ruins, por sofrer com essas lembranças. Ah, Deus, liberta este povo dessas angústias. Leva ao coração de cada um consciência de que quando nós perdoamos, os maiores beneficiados com isto somos nós mesmos. E a vida será muito melhor. Tem misericórdia, Senhor, e nos ajude, nos conduza em triunfo, que os dias que se seguirão sejam melhores do que todos os que nós já vivemos até hoje. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, desta maneira nós terminamos nosso último estudo bíblico de 2022. Eu sou profundamente grato a todos vocês que caminharam comigo até aqui, né? Seja com a minha esposa do meu lado, seja nas reuniões de oração. A gente ainda vai se ver domingo, 9 horas à noite, com a graça de Deus, viu? E vamos seguir assim, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, porque o que não falta nesse mundo é maldade, né? Gente para falar rispidamente com a gente, para maltratar e tudo, não falta. Mas falta corações perdoadores. Isso falta. Mas Deus é grande e Ele vai te ajudar, e a mim também, a compreender que se eu não perdoo, quem sofre sou eu. Mas se eu perdoo, quem ganha também sou eu. Então, meus irmãos, beijo do coração. Que Deus nos dê uma noite de paz, de muita tranquilidade e nos ajude a terminar o ano com muita gratidão no nosso coração. Até breve, se o Senhor nos permitir.